Obrigado. Quero convidar a você, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Está dando um pouquinho de microfonia, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, de 7 a 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, de 7 a 18, a palavra do Senhor diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que palavra profunda do apóstolo Paulo. Eu vi hoje um pastor querido, um amigo, ele postou nas redes sociais a foto de uma ovelha dele, que tinha acabado de falecer, uma jovem. E a gente nunca espera que um jovem venha a morrer. É igual aquela história de um pai que enterra um filho. Essa não é a ordem natural, lógica da vida. A lógica da vida é que os pais vejam seus filhos crescerem, vejam seus filhos amadurecerem. Mas, quando eu olho as palavras de Paulo, em especial nesse texto, eu percebo e eu entendo aquilo que ele quer dizer. Quando ele começa no versículo 7, dizendo assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Paulo está dizendo que a vida é como um vaso de barro. Você imagina, eu tenho aqui um copo de vidro, e Paulo fala de um vaso de barro com um grande tesouro. Ele está falando da presença do Espírito Santo na sua vida, das coisas que Deus tem colocado em seu coração, das coisas que Deus tem feito por intermédio dele, havia feito por intermédio dele. E Paulo diz assim: olha, temos esse grande tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está falando que a vida humana,
A vida do cristão se assemelha a um vaso de barro. Nós, irmãos, podemos quebrar. Nós, irmãos, podemos falir. Nós, irmãos, estamos suscetíveis às mazelas, aos dilemas, aos problemas da vida. Outro dia eu estava andando de carro com a Ana Carolina e a gente estava conversando sobre isso na ponte Rio-Niterói. A gente tinha passado na ponte e naquela semana havia tido um grande acidente na ponte e a gente conversava sobre isso. Como a vida é uma linha tênue entre estar bem e estar mal. A pessoa, de repente, ela está bem, está tudo ok, e de uma hora para outra, quando menos espera, acontece algo de ruim. Porque a vida, irmãos, nós nessa vida estamos suscetíveis a isto. Temos um tesouro em vasos de barro. Paulo, aqui ele faz uma grande averiguação sobre o que é a vida cristã e de como que o cristão deve viver a vida e o que o cristão pode encontrar nesta vida, o que o cristão pode experimentar nessa vida. E ele começa dizendo que nós podemos experimentar nesta vida força em meio à nossa fragilidade. Ele mesmo diz, olha, Deus, Ele nos tem como vasos de barro. Nós somos isso. E carregamos algo excelente, mas para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele fala aqui sobre esse vaso de barro, e essa metáfora apresenta a nossa natureza humana, que é tão frágil, que é tão imperfeita, que é tão vulnerável a danos. E nós, como vasos de barro, podemos quebrar. Mas ele fala de um tesouro. E esse tesouro se refere à glória de Deus, ao conhecimento do Evangelho, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse tesouro, ele se refere a algo de um valor tão grande, tão imensurável, que Deus escolheu depositar em você. Há em você um tesouro da parte de Deus. E nota como isso é muito diferente de uma autoajuda. Porque, entenda, o que dizem os discursos de autoajuda? Olha, você vai conseguir, você precisa tirar o melhor de você. E nós somos cristãos, a gente sabe que em nós só há o coragem de vergonha. Pobre pecador que sou. Nasci em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, sendo tão rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos chamou para perto. O que há de bom em mim e em você foi colocado por Deus. Há um tesouro em você. O tesouro do Evangelho. Há em você um tesouro. A bondade de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus. Há em você um tesouro. A presença do Espírito Santo, que enche a nossa vida. E que mesmo quando a gente se acha fraco, sem absolutamente nada, o que fazer ou entregar, quando a gente não sabe que passo dar ou para onde ir, quando a gente se sente um nada, perdido por causa dos desafios da vida, das perseguições, das provações,
e a gente não sabe o que fazer ou dizer ou pensar. Até nesse momento a Bíblia diz que o Espírito Santo, que habita em nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Há um tesouro no seu coração. E esse tesouro não é fruto da sua bondade, das suas ações, daquilo que você fez. Esse tesouro é fruto da graça maravilhosa de Deus. Deus decidiu colocar em você um grande, um precioso tesouro. Irmãos, se eu tivesse na igreja do Vitor, eu ia ouvir agora um amém, um glória a Deus. Com certeza, né, Vitor? Nós temos em nós um tesouro. Você já parou para pensar nisso? Deixa eu te explicar uma coisa. Todos nós aqui passamos por lutas e dificuldades. E quando a gente passa por um momento de provação, a nossa tendência é olhar para aquilo que está errado, ou para aquilo que deu errado, ou para aquilo que está vindo ao nosso encontro. E a gente se sente pequeno, a gente se sente aquém, a gente se sente, sabe, aquela peça fora do lugar, sem valor. Quando você se sentir assim, lembra do que a palavra diz. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso aponta para a verdade do Evangelho. Somos vasos de barro. E Deus, Ele é tão excelente, Ele é tão bom, Ele é tão amoroso, que Ele decidiu vir ao nosso encontro. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus nos salvou, e naquela cruz Ele pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus fez absolutamente tudo para que eu e você pudéssemos ser salvos da ira de Deus, do inferno. A excelência do poder é de Deus e não de nós. Não é aquilo que eu faço para Deus, não é aquilo que eu executo para Deus, não é o meu desempenho religioso particular que me garante a salvação. Não, não, não. É a graça. É o favor imerecido de Deus. O texto continua. E é por isso que quando nós enfrentamos lutas e adversidades nessa vida, muitas vezes a gente se sente pequeno e inadequado, mas a palavra nos lembra que é justamente na nossa fragilidade, nos momentos difíceis, que Deus revela o seu amor e o seu poder, a sua graça. Assim como os vasos de barro podem conter tesouros valiosos, nós também, mesmo na nossa fraqueza, somos portadores do tesouro, da mensagem do Evangelho, da presença do Espírito Santo. Nos momentos em que nós nos sentimos insuficientes, pequenos, é importante que a gente lembre que Deus está operando em nós e através de nós. Deus está nos capacitando, Deus está nos lapidando, Deus está nos usando para cumprir os seus propósitos. Eu já contei essa história aqui umas 20 vezes, vou contar pela 21ª vez. Uma vez eu estava num final de tarde, voltando para casa de carro, e uma mulher, eu fui abastecer o meu carro, e uma moça veio me atender, e quando essa mulher veio me atender, eu ouvi uma voz clara que dizia assim: prega o Evangelho para ela. E eu, cansado, me sentindo fraco, aquele dia que você não está bem, sabe? Sabe aquele dia que você não está legal, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém.
Eu olhei e disse assim, eu vou evangelizar essa mulher nada. Não quero saber de nada. Eu vou embora para minha casa. Eu falo assim quando eu estou com raiva, tá, gente? Eu não vou fazer nada. É assim que eu falo. Quero saber, minha esposa sabe, né? Eu não vou fazer nada. Eu vou embora. Deixa eu ir embora daqui. E a moça veio, me atendeu. Ela perguntou, o senhor vai pagar como? Eu ouvi de novo a voz, prega para ela. Eu falei, não vou pregar, não adianta. Hoje eu estou fechado para balanço. Estou fechado. Aí a moça veio com a maquininha, pegou meu cartão, passou, eu paguei, tal. Aí na hora de ir embora, quando eu botei a chave na ignição, eu olhei para o lado e a moça estava lá. Parecia filme, sabe? Aquele desenho assim. Aí eu peguei e falei assim, olha só como, que miserável que eu sou. Eu olhei para ela e falei assim, moça, vai para a igreja. Olha só, merecia um soco, né? Vai para a igreja, moça. Aí a moça olhou para mim e falou assim, moço, o senhor é a terceira pessoa que fala isso para mim hoje. Eu vou para a igreja. Assim que terminar meu trabalho hoje, eu vou para a igreja. Mesmo quando você está se sentindo fraca, Deus está usando você. Porque há em você um tesouro. E não é o fato de você estar se sentindo bem ou legal, está dando tudo certo, eu estou na crista da onda, ou não, está dando tudo errado. Não tem nada a ver com isso. Há um tesouro no seu coração, na sua vida. O texto continua. E é por isso que nós podemos, na nossa caminhada com Jesus, servir a Ele com alegria, com a expectativa de que grandes coisas acontecerão. É por isso que a gente pode, na nossa caminhada com Jesus, quando passamos por situações difíceis, olhar para os dilemas, para os problemas com esperança, porque Ele está conosco e nós não estamos sozinhos. O texto, ele fala, em segundo lugar, de uma renovação interior. Eu acho muito interessante isso, porque ele fala aqui que o interior se renova. Olha o que diz aí o versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse ponto aqui, Paulo ele ressalta a importância dessa renovação interior que Deus promove na nossa vida, mesmo diante dos dias difíceis. Essa expressão interior que se renova fala sobre a obra contínua, ininterrupta do Espírito Santo no nosso coração. Mesmo quando o nosso corpo exterior enfraquece, o nosso espírito é fortalecido. Ele fala aqui dessa aflição momentânea versus essa glória eterna. Paulo ele está comparando aqui agora as aflições temporárias que a gente enfrenta com a glória eterna reservada para mim, para você. E isso nos ajuda a ter uma visão, uma expectativa equilibrada diante das lutas que a gente tem enfrentado. Saiba de uma coisa. Na sua caminhada com Jesus, você vai encontrar muitas lutas e muitas dificuldades, situações que vão desgastar você, que vão testar a sua resistência. Mas Paulo, ele lembra aqui que mesmo que a gente esteja passando por um desgaste, o nosso interior está sendo renovado pelo Espírito Santo. E essa restauração, essa renovação, ela nos prepara para aquilo que um dia nós viveremos na glória. Por isso, quando a gente passa por um momento difícil, nós podemos categoricamente dizer, isso vai passar. Isso vai passar. Porque eu sei que eu estarei um dia com o meu Pai. E eu viverei eternamente com o meu Deus. Isso vai passar.
a gente precisa manter os nossos olhos fixos nessa verdade, nessa esperança, que ajuda a gente a preservar o nosso coração e a ter uma visão além da montanha, além do problema. É olhar além daquilo que se apresenta diante de você. E Paulo, ele fala sobre isso. E esse é um terceiro ponto que eu quero frisar aqui com você. A gente precisa fixar os nossos olhos naquilo que é invisível. Olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui, porque versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Paulo, ele está falando aqui que a gente precisa cultivar essa visão espiritual. Entenda o que eu quero dizer? É a gente exercitar o ver a vida com os olhos da fé. A fé, ela é um dom de Deus. A fé é algo que Deus coloca na nossa vida. Mas assim como um atleta precisa treinar, precisa ser disciplinado, precisa passar por desafios para que ele cresça no seu desempenho, e aí entendo o que eu quero dizer aqui por desempenho, Deus também permite que nós passemos por desafios, por provações e problemas, para que a nossa fé cresça. Você precisa ver a vida com os olhos da fé. Paulo fala que fixamos os nossos olhos, isso daí foca a ideia de intencionalmente, dia após dia, situação a situação, termos a nossa atenção e a nossa perspectiva na direção de Deus. Paulo fala aqui sobre coisas invisíveis e coisas visíveis. Ele contrasta aqui as coisas que são temporais e visíveis desse mundo que nós estamos, com as realidades invisíveis que nós um dia desfrutaremos no reino de Deus. Para onde você tem olhado? Às vezes a gente só olha para aquilo que falta, para aquilo que deveria estar aqui. Às vezes a gente só olha para aquilo que nós já tivemos e que hoje não temos mais. Olhamos para aquilo que sentimos falta. A gente reclama, duvida. Irmãos, não é bom que seja assim. Nós precisamos nos focar na verdade de que Deus tem preparado coisas boas para nós. Por isso, a gente precisa manter os nossos olhos na eternidade. Quando a gente fixa os nossos olhos na eternidade, toda a nossa perspectiva aqui é transformada. A gente vai poder passar pelas lutas e dificuldades aqui com uma esperança firme, sabendo que aquilo que é eterno supera em muito aquilo que é temporário. Eu quero concluir essa mensagem levando você a imaginar 3 coisas, 3 situações. Queria que você pensasse num jarro de barro, um vaso decorativo, aparentemente frágil, que ele tem na sua beleza os desenhos, as cores.
Da mesma maneira, assim somos eu e você. A gente tem uma beleza, mas nós somos frágeis, nós podemos quebrar. No entanto, é justamente na nossa fragilidade que Deus escolheu revelar e mostrar o seu poder. Em segundo lugar, eu queria que você pensasse na metamorfose de uma lagarta se transformando em uma borboleta. Durante esse processo de transformação, a lagarta, ela vai para um confinamento. Ela passa por uma fase assim, e parece que as coisas meio que saem do lugar. Mas veja se não é isso que acontece quando a gente passa por um momento difícil. Mas Paulo, ele nos lembra que em meio a essas dificuldades, Deus está nos renovando aqui dentro. Deus está fazendo de você, que hoje é uma lagarta, numa borboleta linda, que vai seguir a sua caminhada, a sua jornada, na direção que Ele mesmo preparou para você. Mas eu quero que você também, em terceiro e último lugar, pense numa linha do tempo. Uma linha do tempo que vai daqui até a eternidade. Pensa numa linha que vai daqui até a eternidade. O nosso tempo aqui na Terra é apenas um pontinho nessa linha que é infinita. E muitas vezes a gente fica apertado, sobrecarregado com os problemas que a gente está enfrentando hoje, aqui e agora. Só que lembra de uma coisa: você vai chegar no lugar que Deus preparou para você. Isso tudo aqui é passageiro. O seu problema, a sua luta, a sua dificuldade é passageira, é passageiro. Por isso, ao abraçar a nossa fragilidade, ao focarmos nessa renovação do coração, essa renovação interior, quando nós olhamos para a eternidade, a gente segue esse modelo que Paulo está apresentando para nós. O tesouro de Deus que habita no nosso coração é mais valioso do que qualquer adversidade ou problema que você tem enfrentado. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você encontre força, que você encontre encorajamento, que você encontre a paz de Deus nessas verdades. Há um tesouro no seu coração. Deus colocou a mensagem do Evangelho na sua vida. E o Evangelho nos ensina que aos olhos do Pai, nós fomos regenerados, acolhidos e aceitos. Há um lugar preparado para mim e para você. E as lutas e problemas, eles não nos diminuem. Muito pelo contrário, eles nos preparam para que a gente viva aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus está lapidando o meu e o seu coração. Por isso, não olhe para as coisas exteriores, porque o nosso exterior ele se corrompe, mas o nosso interior se renova a cada dia. Há um tesouro aqui dentro, renovando o meu e o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que você viva para a glória de Deus. Que você se apegue à verdade do Evangelho. E que você seja uma bênção aonde quer que o Senhor te coloque. Você é um vaso de barro nas mãos do oleiro, que carrega um precioso tesouro. Essa é a verdade a seu respeito. Viva pela fé. Creia em Jesus. Se apegue a Ele e siga
na direção que o Senhor mesmo preparou para você. Em nome de Jesus. Amém.